Paz do Senhor, irmãos. Amém? Boa noite para aqueles que não são muito crentes assim, só boa noite. Pessoal, se puder colocar o reloginho para mim ali, vocês vão me ajudar. Falaram, igual eu falei de manhã, diz que eu posso pregar até meia-noite. Mas diz que vocês saem às 9h15, né? Eu posso ficar aqui pregando até meia-noite sozinho. Mas como eu não quero ficar sozinho, eu vou tentar ser mais rápido. Eu sei que a chuva hoje atrapalhou alguns irmãos de virem na igreja, né? Por isso nós temos vários lugares livres aqui, mas se você veio é porque Deus tinha um encontro marcado com você, amém? Tem uma música antiga que a gente cantava aí, os mais pentecostais, nesta noite, não sei o que, eu marquei o encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Eu sou bom para cantar, irmão, se eu cantar aqui, não fica uma alma penada e nem viva dentro desse lugar. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Nós tivemos pela manhã, tivemos uma manhã abençoada aqui. Nós vamos mesclar um pouquinho aqui, falando um pouquinho daquilo que a gente está fazendo na Tailândia, bem como ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu estava vindo para o Brasil, eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu ministre para os irmãos lá no Brasil? O que o Senhor quer que eu compartilhe com eles? E eu fui orar, e Deus compartilhou uma palavra bem simples assim, mas muito gostosa para nós como cristãos pensarmos sobre o tema, né? Então eu quero compartilhar uma palavra com você também, hoje à noite, em nome de Jesus. Está feliz com Jesus? Amém? Amém? Irmãos, eu estava ali, o que a Adriana, minha esposa, falou aqui, é algo, talvez você não consiga imaginar o que é esse tempo de louvor que nós acabamos de ter aqui. Você só sente o poder que é o louvor como nós tivemos aqui hoje, quando você não tem ele. A gente vive num lugar onde a igreja que existe, que a gente está ajudando a implantar em algumas vilas, ou a igreja que nós congregamos lá, uma igreja presbiteriana no caso, o louvor é muito tradicional, né? E é aqueles, não sei como é que chama aquilo mais, inário, cantor cristão, tem um monte de nome para aqueles negócios, né? Dependendo a denominação que você é, e aí fica aquele negócio assim, bem maçante. Eu sei que o louvor quem faz somos nós, né? Eu abro um cantor, sei lá, cantor cristão daquele lá em tailandês, e eu vou lendo lá, a maioria das palavras eu não entendo nada, eu leio, mas eu não entendo, e eu consigo entrar em adoração ao Senhor, mas é um exercício, é um esforço muito maior. Agora aqui hoje à noite, nós tínhamos uns irmãos maravilhosos, tocando aí, nossa, os caras dedilhando aí no teclado, as meninas e mais um pessoal ali no violão, bateria, e olha o clima gostoso, uma cadeira super confortável para você sentar, né? Se o inimigo bater no seu estômago, na sua bexiga, para você fazer xixi, tem um banheiro ali. Isso eu aprendi adolescente com o meu pastor. Primeiro ele falava que tinha um demônio. Olha o que o pastor ensinou para nós, irmão. O pastor disse que tinha um demônio que sentava na sobrancelha da gente assim, Rafa. Aí diz que quando começava a pregação, ele começava a bater os pezinhos assim na sobrancelha, ó, para fazer a gente cochilar. Aí eu já criei o demônio da bexiga. Começa a pregar, ele começa a bater o pezinho na bexiga para ir dar vontade de ir no banheiro. Mas você pode ir, irmãos, tá? Não tem problema não. Nós temos um ambiente gostoso aqui para adorarmos Jesus. É lindo, dá vontade de falar assim, ó, não para não, continua o louvor. Vamos tocar até meia-noite. Um lugar super confortável. Amém? Está um friozinho lá fora e aqui dentro até calor, né? Podia até diminuir, não sei se está quente aí. Eu já estou suando igual tampa de panela aqui na frente. Mas, meus queridos, nós vamos passar um vídeo agora que faz um resumo do nosso trabalho. A minha esposa já está rindo de vergonha de mim, irmãos. Ela tem vergonha de mim, vocês acreditam? Quantos maridos aí a sua esposa tem vergonha de você às vezes? Só tem uns que são corajosos, os outros sem medo de levantar a mão que vai apanhar em casa. Eu sei disso. Vamos lá, seja corajoso, toma posição, toma postura. Quantos aí acham que a mulher tem vergonha de você? Levanta a mão assim. Aumentou um pouquinho. Mas isso aí é um assunto para outra hora. Vamos passar um videozinho, um resumo do nosso trabalho ali na Tailândia. Começamos pela vila de Huai Huai, uma vila escondida entre montanhas, onde o acesso é difícil, mas os corações são abertos. Ali vive o povo da etnia Palong. Hoje, cerca de 500 pessoas chamam esse lugar de lar. E ali, as sementes de transformação têm começado a brotar entre os pequenos. 45 crianças e adolescentes participam das atividades semanais com alegria e entusiasmo.
Além disso, 2 famílias estão sendo discipuladas com profundidade e outras 10 têm recebido visitas regulares ouvindo sobre o amor de Jesus. Seguimos agora para a Vila de Pompom, uma vila cercada pela natureza e repleta de histórias sendo transformadas. Ali vive o povo da etnia Aka. Ao todo, são cerca de 250 pessoas morando nessa vila. O crescimento espiritual tem sido visível entre os adultos. Hoje, 201 pessoas frequentam a igreja com regularidade. Nos últimos 2 anos, celebramos 40 batismos. Cada um representa um novo começo, novas pessoas que estão se rendendo a Cristo. 50 crianças participam das atividades desenvolvidas com muito carinho. E 16 adolescentes estão sendo discipulados com firmeza e direção. Já na nossa próxima parada, que é o Andim, uma vila simples e acolhedora, habitada pela etnia Lahu, vivem cerca de 241 pessoas, com um cotidiano marcado pelo trabalho e pela união da comunidade. O projeto atua com 30 crianças e adolescentes, oferecendo não apenas atividades, mas também cuidado, presença e oração. E é assim que essa vila, apesar de pequena e tão novinha, tem sido alcançada pelo Cristo ressurreto, tem sido encontrada pelo Deus da história e marcada com a glória de Deus. Em seguida, chegamos a Memanói, uma vila multicultural, onde convivem pessoas das etnias Karen, Palong e Shan. É uma das maiores vilas onde atuamos, com cerca de 1.200 habitantes. Nesse local, 22 crianças e adolescentes participam das atividades semanais e 6 famílias caminham conosco em discipulado. Tem sido incrível ver nossos irmãos crescendo na fé. Ali, onde línguas e culturas se misturam, Deus tem feito brotar unidade e transformação. Finalizamos nossa jornada no Centro Social, um espaço onde dons são despertados e a identidade em Cristo é fortalecida. Ali, oferecemos aulas de arte, pintura, inglês, violão e futebol. O centro atende 40 crianças e adolescentes semanalmente. E elas vêm de diferentes etnias, Karen, Palong, Shan. Nesse lugar, muitas crianças ouviram sobre Jesus pela primeira vez. Ali, elas riem, aprendem, sonham e, acima de tudo, descobrem que são profundamente amadas por Deus. Cada vila, cada rosto, cada história é parte do que Cristo está construindo aqui, no extremo norte da Tailândia. E tudo isso tem sido possível porque você também escolheu caminhar conosco. Você orou, você investiu, você acreditou e porque você se posicionou, o reino tem avançado entre os povos menos alcançados da Ásia. Mas ainda há muito a ser feito. Por isso, queremos te convidar a continuar conosco nessa missão. Continue crendo, continue investindo, continue sonhando os sonhos de Deus para esse povo. O The Tree of Life é só o começo e você é parte viva dessa história. A árvore da vida continua crescendo e os frutos dessa obra estão apenas começando a florescer. Deus abençoe. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esses trabalhos? Amém? Irmãos, depois eu e Adriano, nós tínhamos um sonho no nosso coração. Como nós falamos, o pastor Rafa falou aqui, nós estamos há 32 anos no campo missionário, a mesma quantidade de anos que existe a nossa igreja aqui. E nós tínhamos um sonho, que era receber os nossos pastores no campo, para ver o que nós estávamos fazendo. Eles acreditam em nós, eles recebem as nossas notícias, mas nós queríamos que eles fossem até onde nós estávamos, para que eles pudessem ver em loco, presencialmente, aquilo que nós fazemos. E ano passado Deus nos concedeu essa bênção, né? Nós recebemos lá em casa o pastor Weckles, o pastor Rafa e o Klaus, né? Que não está aqui hoje, está viajando, eu acho, né? Estiveram conosco, foram 4 ou 5 dias apenas, mas foi um tempo tão gostoso para nós, um tempo tão marcante, né? Eles puderam ir, levei eles em todas essas vilas, para eles verem, para eles sentirem, para eles tocarem nas crianças, para eles sentirem o cheiro do lugar, para eles sentirem a opressão do lugar. Levei eles em alguns templos budistas lá também, né, pastor? O pastor queria ir lá para orar, né, nos templos budistas, né? Levei eles para conhecer, para ver e sentir a opressão daquele lugar. Irmãos, para você ter uma ideia de como o budista é forte, numa cidade próxima onde nós moramos, tem um templo famoso chamado White Temple, é o Templo Branco. Só nesse Templo Branco
eles recebem por ano mais turistas do que o Brasil inteiro. Prestou atenção nisso? Um templo recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. E a gente acha que o Brasilzão está abafando aí, recebendo de turista estrangeiro, né? Só o White Temple recebe mais do que a gente. E é uma opressão terrível naquele lugar. Mas ano passado nós tivemos a bênção de receber os pastores ali, ficaram conosco alguns dias, viram o que nós estávamos fazendo, né? São nossos embaixadores aqui no Brasil hoje. Se você quiser saber um pouco mais, né, do que acontece, como é o local, né, qual é o sentimento que eles tiveram ali, você pode procurá-los, que com certeza eles vão falar para você com prazer, te explicar o que eles sentiram estando ali na Tailândia, ok? Na primeira vila que nós mostramos aqui, irmãos, é uma vila chamada Huai Huai, que é da etnia Palong. Só tem pouco mais de 60 mil pessoas dessa etnia no mundo todo. E na Tailândia, essa etnia, eles se concentram na região onde nós moramos, que é no norte da Tailândia. Tem umas 8 ou 9 vilas na nossa região. Essa vila tem menos de 350 habitantes. É uma vila muito pobre. E nós estamos desde 2017 nessa vila pregando o evangelho semanalmente. Eu tenho parte da minha equipe que eles vão 3, 4 vezes na semana na vila para pregar o evangelho ali, para atender a vila. As pessoas, quando ficam doentes na vila, eles ligam para nós, falam: tem gente doente aqui, precisamos ir para o hospital. O pessoal da minha equipe vai até lá, pega o doente, leva no hospital. Muitas vezes tem que pagar a conta do hospital, porque eles não têm condições nenhuma, e temos que comprar comida, porque quando eles saem do hospital, eles não têm comida. Então a gente está fazendo tudo isso para aquele povo desde 2017. Nenhuma conversão ainda. Ninguém se prostrou diante de Jesus. Nós temos cerca de 45 crianças que frequentam o trabalho. Nós temos mais umas 15 ou 16 adolescentes que frequentam aula de pintura e de inglês que nós damos ali. Estão muito abertas. E mais algumas famílias, uma pessoa aí, amiga de uma das obreiras da minha equipe, ela está mandando uma oferta todo mês. Estamos dando 10 cestas básicas para as 10 famílias mais pobres daquela vila. Então nós estamos assim cercando eles de todos os lados. Nós estamos semeando. A palavra diz que o nosso trabalho é semear, né? Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas um pouquinho antes de eu vir aqui para o Brasil, eu estava lá de manhã no domingo, no nosso trabalho, e veio uma menininha pequenininha de 8 anos de idade. Eu chamo ela pessoalmente, o nome deles é muito difícil, irmão. Não é José, Maria, Pedro, que é o Simono, são nomes simples assim, o Eclis, são nomes fáceis assim, né? Que é o Simão e o Eclis, está longe de ser fácil, né? Mas aí eu apelidei ela de Pipoquinha. Vocês imaginam por quê? Pipoquinha não? Pipoca na panela, né? A bichinha só fica pulando o tempo inteiro. E ela tem um bracinho dela, acho que é o bracinho direito, que ela quebrou, e deve ter consertado ali na vila mesmo, que o bracinho dela ficou meio assim. Aí ela vem correndo com o bracinho assim, a bichinha. Não quebrou embaixo do braço, não é assim, é só para você ver que está meio aberto. E ela veio para mim, ela falou assim: professor, deixa eu te falar um negócio. Eu falei: o que foi, minha filha? Ela falou: sabia que essa semana eu estava com uma dor de cabeça? E eu pensei: você não sabe tanto de dor de cabeça que eu tenho, né? E aí ela pegou e falou assim: e aí o remédio lá em casa tinha acabado tudo o remédio. Eu já tinha tomado o remédio e tinha acabado. Aí eu peguei e falei: eu vou orar. Aí eu peguei e falei: Jesus, cura minha dor de cabeça agora, Pai. Aí sabe o que aconteceu, professor? A minha cabeça foi curada. Aplauda, irmão. Você pode aplaudir. Não fica tímido, não. Irmãos, 8 anos, desde 2017. Ela nem era viva quando nós começamos a trabalhar nessa vida. Ela nem era nascida quando nós começamos aí nessa vila. Deus está começando a fazer algo no meio da vila de Huai Huai. Amém? Você crê nisso? Eu estava num discipulado de uma mulher. Na verdade não é discipulado, a gente chama de mostrar o evangelho para ela nessa vila. E ela apanha muito do marido dela, ela é bem grandona. Eu falei: gente, essa mulher não vê o tamanho dela e o tamanho do marido. Brincadeira, né? Ela é bem grandona e ela apanha do marido, o marido bate nela direto. Ela tem uns gêmeos, uns menininhos assim, terríveis meninos. E aí a gente vai lá discipulá-la. Os moleques é terrível, irmão. Moleque é moleque em qualquer lugar, vocês não acreditam. Quem trabalha com o ministério infantil aí, aleluia, né? E aí eu cheguei no discipulado dela, nós estávamos falando para ela sobre como Jesus, que a ovelha escuta a voz do pastor,
e aí tinha um obreiro ministrando, e eu traduzindo para o tailandês para ela, e aí ela, no final, eu perguntei, você entendeu como foi a história hoje? Né, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Às vezes as pessoas vêm aqui e vai falar coisas para você, e vai te distrair, vai te afastar da presença de Deus. Deus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar a sua vida. Ela falou, eu entendi. Então quando alguém vem na minha casa, bate na minha porta, não sei nem, acho que ela não falou bate na porta não, porque acho que nem tem porta a casa dela. Ela falou, quando alguém vem aqui e me chama, para eu sair para fazer alguma coisa ruim, aí é só eu falar assim, eu não posso não, eu estou fazendo tal coisa. Eu falei, não, aí é mentira. Você só diz assim, olha, eu não posso ir, hoje eu não quero ir. Né? Porque aí você está ouvindo, aí desse jeito eu estou ouvindo a voz do pastor, que é não saindo para seguir uma pessoa que quer me levar para o caminho mal, né? Eu falei, desse jeito. Então, irmãos, o evangelho lá, a gente vai pregando, é um quebra-cabeça assim que você vai fazendo, né? Um caminho bem tortuoso, mas Deus tem feito, e muitas pessoas têm conhecido Jesus ali na nossa região, para honra, glória e louvor do nome dele. Amém? E vocês fazem parte disso. A igreja aqui envia parte do nosso sustento mensal, através do seu dízimo, da sua oferta aqui na igreja. Você é parte de tudo isso que tem acontecido ali na Tailândia. Você pode encher o peito e falar, nós temos feito um trabalho lindo na Tailândia. Amém? Irmãos, e uma da outra vila que nós estamos fazendo o trabalho, na vila de Pompom, eu tenho que olhar o relógio ali, aí tem uma luz aqui. A vila de Pompom, os pastores foram lá, o pastor Rafa, ele pregou, nós inventamos um culto lá para ele, né? Para ele pregar numa quarta-feira à noite, se eu não me engano, né? E foi uma bênção a palavra dele lá para a comunidade. No final do culto lá, os irmãos, quando eles querem honrar alguém, eles fazem uma comida, né? E aí o Rafa até falou, o Eckles falou hoje de manhã, né? Esse era o meu medo, né? O que eu ia comer. Mas graças a Deus que aquele dia eles fizeram uma canjinha de arroz, aquela... Quando você está doente, que você come, um caldo quinor da bexiga, né? Estava bem temperado, né? A minha cabeça no outro dia quase explodiu, de tanta, eu tenho acho que alergia do caldo quinor. E aí a comida estava bem gostosa, o pastor comeu umas três cumbuquinhas lá. E nessa vila de Pompom, gente, feito algo maravilhoso ali naquela vila. Nós começamos a trabalhar lá, acho que 2015, 2016, ajudar uma pequena congregação que já existia. Eles tinham cerca de 20 a 30 pessoas que frequentavam uma pequena igreja. E hoje, nós estamos com 201 pessoas frequentando aquela igreja. Só nos últimos 5 anos, eu ajudei a batizar 80 pessoas naquela vila. São 250 habitantes na vila, 201 frequentam a igreja. Talvez você lembre quando eu vim aqui há 3 anos atrás, e eu disse que na igreja as crianças não podiam entrar, porque não estava tendo espaço. Aí o pastor Eckles falou, nós vamos ajudar a construir uma salinha para as crianças lá. E eu voltei para fazer um orçamento e ver como nós iríamos construir aquela salinha para as crianças. Só que a igreja começou a crescer, irmãos. E aí eu liguei para o pastor Eckles e falei assim, a salinha não vai funcionar. Nós precisamos construir um templo novo. E aí a igrejinha velha vai ficar para as crianças e uma igreja nova para reunir todos os irmãos. Porque ficam irmãos do lado de fora, ficam irmãos embaixo da árvore, aí eles aproveitam e já puxam um cigarro, né, lá embaixo da árvore, já está longe fora da igreja, como o pastor Rafa falou, né, um trabalho árduo lá, né. E aí eu sentei com a liderança da igreja, os pastores foram ano passado, levei eles no terreno, já tínhamos feito a terraplanagem do local, né, e aí eu perguntei para eles, fizemos orçamento, aquela coisa toda para a construção, né. E aí a igreja, eles tinham cerca de 120 mil reais, o que daria para fazer só o alicerce da igreja. E aí nós começamos, mostra aquele slide para mim, por favor. Aí é o local que já tinha feito a terraplanagem, a igreja fica nessa pontinha do lado de cá. Lá no fundo, irmãos, vocês estão vendo umas cruzinhas lá atrás, lá, ó. Ali é o cemitério da igreja, tá? Toda a igreja da Tailândia tem que ter um cemitério, ok? E aí criou até um problema, porque tinha um pessoal enterrado aqui mais para cá, e aí a terraplanagem foi até lá, e os irmãos ficaram bravos, que não podia mexer com os ossos lá, aí no final decidiram que mexeram, aí mudaram lá, mas promoveram eles, colocaram um pouco mais para cima lá, e fizeram uma cruz lá, e ficou melhorzinho para eles lá em cima. E esse era o local, pode ir para a próxima foto. Aí essa já é o alicerce, que o dinheiro que a igreja tinha para construir, né?
ficava cerca de 100 mil dólares, cerca de 500 mil reais para a construção da igreja. Procuramos vários construtores e cada um dava um valor mais alto do que o outro, né? E aí eu falei para o Tianchai, que é o obreiro que cuida dessa congregação local, e ele trabalha a tempo integral conosco também. E eu falei, Tianchai, agora eu vou começar a correr atrás do restante do dinheiro. Eu falo, irmãos, às vezes a gente entra numas bênçãos, né, que a gente fala, meu Deus, depois você coloca a mão na cabeça e fala, que eu fui falar aquilo, né? E lá no Goiás nós temos uma história, né, um ditado, a gente fala que a gente dá um boi para não entrar numa briga, mas depois que nós entramos na briga, nós damos uma boiada para não sair dela, né? Aí eu falei, eu vou entrar em contato com os meus amigos, vou divulgar nas redes sociais e vamos tentar levantar o restante do dinheiro. E aí eu comecei a divulgar, alguns aqui devem ter acompanhado aí, né, no Instagram, os vídeos que eu estava fazendo semanalmente, tentando levantar o dinheiro. Irmãos, em 2 semanas e meia, nós conseguimos levantar uma boa quantidade de dinheiro, né? E assim, irmãos doando 50, 100, 500, R$1.000. Teve uma menina que eu conheci ela, filha de um pastor presbiteriano lá de Minas, conheci ela quando ela tinha 5 anos de idade. Agora ela já é casada, mora em Londres, ela tinha uma poupancinha. Quando ela viu isso aí, ela ligou para mim, ela falou, Kel, eu estou mandando o dinheiro que eu tenho na poupança, R$22.000, para ajudar na construção da igreja, eu quero fazer parte disso, né? E aí Deus começou a mover, irmãos. Aí eu vim para o Brasil, passei por aqui no aniversário da igreja e saí por esse Brasil aí, já passei por Joinville, já passei por Curitiba, Conselheiro Lafayette em Minas, Santa Bárbara do Oeste, Louveira em São Paulo, Cuiabá, Maringá, Pucarana, corri todo lugar aí divulgando a construção dessa igreja. Cheguei em Minas Gerais, uma igreja presbiteriana, em Conselheiro Lafayette, no interior de Minas, uma igreja que é parceira nossa já há mais de 20 anos, uma igreja de 400 membros. Os irmãos se empolgaram, que bênção que eles se empolgaram no final de semana que eu fiquei lá. Eu cheguei lá, a pastora falou, Kel, já levantei R$8.000 para a construção. Eu falei, glória a Deus, R$8.000, já está bênção demais. No domingo à noite, quando eu falei domingo de manhã, falei domingo à noite, quando terminou o culto à noite, os irmãos tinham ofertado, eu estava na porta da igreja, chegou um irmão para mim com o estojo daquele de colocar lápis escolar de criança. Ele falou, Kel, não consegui colocar no gasofilácio, mas uma ofertinha para ajudar nos tijolos da igreja. Me deu aquele estojo assim, eu doido para abrir, sabe? Você fica tentando ver, mas você não sabe se é papel, se é dinheiro. Quando eu cheguei na casa do pastor que eu estava hospedado, eu abri, tinha R$16.000 dentro daquele pacote. Para resumir a história, irmãos, só essa igreja presbiteriana nos deu um pouco mais de R$35.000 para a construção da igreja. Deus é bom. Olha a próxima foto agora. Pode ir para a próxima. Aí eu já liguei lá, falei, Tianchai, pode mandar fazer o telhado, que eu já tenho o dinheiro do telhado. Aí já entramos no telhado, e com esse dinheiro que eu consegui lá em Lafayette, vai dar para a gente terminar o telhado e fazer as paredes. Então, pode ir mais uma. Hoje já está quer dizer, já deve estar um pouco mais, essa aí já tem um pouco mais de uma semana essa foto, né? Então nós já estamos aí precisando agora, irmãos. E a construção que ficava $100.000, aí eu pedi para o Tianchai, que é o obreiro, algumas semanas atrás, eu falei, pergunta para o construtor, quanto vai ficar a pintura, quanto vai ficar o forro, quanto vai ficar o piso, quanto vai ficar as janelas. Aí ele falou, Kel, para baratear eu vou colocar janela de madeira. Eu falei, não, excelência em tudo, janela de vidro. Ele falou, mas tem muita criança, vai quebrar o vidro. Eu falei, a gente compra outro vidro e dá um cacete nas crianças, né? E compra outro vidro, né? E aí, irmãos, aí ele me mandou o valor de $100.000, o negócio caiu para pouco mais de $55.000. Aí eu falei, Tianchai, tem um erro nessa conta. O cara tinha falado 100 mil, agora está $55.000. O que está acontecendo? Ele falou que o construtor é cristão. E ele viu como os irmãos aqui são tão pobres, que ele falou, os irmãos não vão terminar essa construção nunca. Então ele não está ganhando nada, ele só está pedindo dinheiro do material e da mão de obra dos funcionários que ele está mandando ali. Olha que bênção, irmãos. Aí faltava R$60.000 para a gente finalizar essa igreja. Essa semana um irmão aqui da igreja, uma empresa de um irmão aqui da igreja, a empresa dele doou R$16.000 para a gente. Aí só ficou faltando R$44.000 para a gente finalizar essa igreja, né? Eu falei para o pastor Weckles, olha, eu já levantei mais de 100 mil, 44 fica por sua conta e agora? Oxe, eu corri, levantei mais de 100, né? Então nós tiramos uma oferta hoje de manhã, o pastor Rafa vai falar sobre isso, e eu creio que nós como comunidade vida, nós podemos terminar a construção dessa igreja, amém?
Irmãos, os irmãos de lá, você não sabe o quanto eles estão orando por mim e pela Adriana por esse tempo que nós estamos no Brasil. Eles estão assim, ó, vai lá, pastor Kel, vai, porque nós estamos com você. Vai lá porque Deus vai mover. Eles creem mais em mim do que eu em mim mesmo, né? Mas em nome de Jesus nós vamos finalizar essa obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui é algo que não tem acontecido na Tailândia. É um movimento e um avivamento extraordinário que tem acontecido nessa vila. E eu gostaria de te convidar para aplaudir Jesus por causa disso. Aplauda Jesus. É o Senhor que tem feito algo nessa vila. O Senhor tem transformado a história das pessoas nessa comunidade. Amém? Quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 6 ao versículo 11. Romanos 5, de 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Amém, aleluia. Gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre reconciliação. Todos nós sabemos que o propósito, do nascimento de Cristo, vir aqui na terra, foi resgatar a humanidade caída. Jesus, ele veio para reescrever toda a história do ser humano. Jesus, ele veio transformar o fracasso em vitória, a tristeza em alegria. Jesus, ele veio aqui na terra para trazer luz para as trevas. Ele veio para trazer alento para o cansado. Ele veio para trazer esperança para o desesperado. Jesus, ele veio para destronar os poderosos e exaltar os humildes. Jesus, ele veio aqui na terra para dizer: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Jesus, ele veio aqui para dizer: Deus te ama. Amém? Eu estava aqui na hora do louvor hoje, eu falei: Jesus, tudo que eu tenho feito para o Senhor não é nada diante daquilo que o Senhor veio fazer aqui na terra. O Senhor deixou toda a sua glória lá no céu, estava sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. O próprio Jesus é Deus, e Ele deixou toda a glória dEle, veio viver como homem na terra, foi pregado no madeiro, para mostrar para mim o quanto Deus me ama, o quanto Deus me ama. Jesus, ele veio para nos mostrar e falar ao nosso coração sobre reconciliação. Ele não veio apenas criar um feriado diferente no final do ano. E hoje, quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos relembrar esse motivo pelo qual ele veio. Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus, o Todo-Poderoso. Primeiro ponto, eu vou pregar 3 pontinhos, bem presbiteriano para vocês, para dar uma geladinha, que eu estou com bastante calor aqui, se vocês me entendem, Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio, a primeira coisa, Jesus, ele veio para reconciliar a humanidade com Deus. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, o Todo-Poderoso. Todos nós conhecemos a história em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, quando Deus cria Adão e Eva, e logo depois, Adão e Eva, eles caem, eles desobedecem a Deus, e quando Deus vem no virar do dia falar com Adão, Adão está escondido, e Deus fala: Adão, onde você está? E Adão diz: Senhor, eu vi que o Senhor veio, e eu olhei para mim, eu estava nu, eu me escondi. Aí Deus fala: como assim você sabe que você estava nu? O que foi que você fez? Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, Deus, ela me levou a pecar e a desobedecer ao Senhor. A mulher automaticamente, ela olha para a serpente e ela fala: não, foi a serpente que me enganou.
Foi a serpente que me enganou. Naquele momento, irmãos, acontece um rompimento. Se quebra o relacionamento entre Deus e a humanidade. E reconciliação, ela fala sobre isso. Reconciliação, segundo o dicionário, é o ato de restaurar ou reunir o que foi rompido. O relacionamento do homem, da mulher, da humanidade com Deus, o Todo-Poderoso, foi rompido naquele dia. Alguns anos atrás eu estava na China, e uma irmãzinha chinesa veio para mim, ela falou assim: Kel, deixa eu te contar um negocinho. Eu falei: o que foi? Conta aí. Bem mineirinha chinesa, né? Um negocinho. Ela falou assim: olha, quando Eva estava lá no jardim do Éden, e a serpente chega para enganar Eva, né? Se Eva fosse chinesa, Eva não teria comido o fruto, Eva teria comido a serpente. Porque o chinês, irmão, tudo que mexe é comível, né? É uma delícia. Já comi cada coisa na China que você não acredita, né? Se você quiser, eu trago uma encomenda para você da Tailândia também, umas coisas bem gostosinhas que tem lá. A minha esposa fica falando que o problema é que eu estou no estômago, é porque eu como barata, eu como os corozinhos, eu como grilo. Não sei se esses negócios dão nada no estômago da gente. Capaz, né? Não deve dar quase nada. Mas, irmãos, o primeiro ponto, Jesus ele veio para reconciliar, né, aquilo que havia sido rompido, o relacionamento entre Adão e Eva. Isaías 59:2 diz que o pecado gerou e gera essa separação entre o homem e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se você está nos visitando hoje, talvez você está vivendo numa vida de pecado, e você talvez esteja pensando: por que nada na minha vida dá certo? Porque tudo dá errado, todo mundo prospera, as famílias são felizes, a minha família vive brigando, tudo dá errado comigo. Por que será? O pecado te separa de Deus, e não há bênção onde há pecado. E nessa noite Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele, através de Jesus. Ele quer reconciliar com você hoje à noite, amém? Jesus quer reconciliar com você. Quantos aqui já foram reconciliados com Cristo Jesus? Levanta a mão. Aleluia. Quantos aqui já andaram desgarrados, já andaram no pecado, já andaram nas drogas, na prostituição, na mentira, já andaram na briga, já andaram desenganados? Quantos aqui? E a sua vida foi transformada, porque você foi reconciliado com Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Sem essa reconciliação com Deus, não há mudança de vida. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só Jesus pode transformar a nossa história. Só Jesus gera essa reconciliação, irmãos. Alguns anos atrás eu estava naquela vida de Huai, e eu estava clamando: o Senhor nos dê oportunidade, para que a gente possa fazer algo nessa vila, para que esse povo possa ver o Senhor. Aí eu já contei para vocês, nós mexemos e trocamos todo o sistema de água daquela vila, e eu reuni um dia à noite, irmãos, eu e 2 amigos meus missionários, reunimos todos os homens da vila. Rapaz, é numa quebrada lá, estrada de terra para chegar na vila, e era de noite, o pastor Rafa lembra bem do lugar, e era de noite, e aquele monte de homens. E aí eu falei: olha, eu quero saber o que vocês estão precisando aqui. E aqueles homens falaram: nós precisamos mexer no nosso sistema de água, nós não temos água aqui na vila. E eu levantei diante deles e eu contei o meu testemunho. Eu falei: o principal problema de vocês não é a água, não é a água. Eu falei: olha, euzinho aqui, só tive chuveiro na minha casa quando eu tinha 12 anos de idade. Eu só sentei numa patente dentro da minha casa, num vaso sanitário, quando eu tinha 12 anos de idade. Mas com 12 para 13 anos eu encontrei Jesus, minha família encontrou Jesus, e Jesus transformou a nossa história. Até chuveiro entrou dentro da minha casa, até um vaso sanitário chegou dentro da minha casa, porque Deus, através de Jesus, reconciliou a minha família e mudou a história da minha família. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Se você lembra do meme, olha o que Deus faz na vida da gente. Jesus, ele gera essa reconciliação. Mas o segundo ponto, irmãos, Jesus ele veio para reconciliar o homem com o homem. Quando Adão e Eva eles brigam e se acusam ali no paraíso, existe um rompimento no relacionamento da humanidade também, do homem com o homem. Sem Jesus é impossível 2 andarem juntos sem confusão. Vamos ver quantos casais tem aqui hoje. É fácil o seu relacionamento?
Se for alguém, me dá uma receita, pelo amor de Deus, no final. Porque a Adriana é difícil, irmãos. Né? Eu que estou com o microfone, eu tenho o poder da palavra aqui, né? Então não pode deixar ela falar. Não é difícil o relacionamento? É ou não é, pastor Jonas? A pastora Esther é, né? Depois, amanhã chega com o olhão roxo aí, não sabe o que está acontecendo, né? Relacionamento é difícil, porque nós não somos iguais. Sabe por quê? Lá no jardim do Éden, quando há aquela desobediência, o ser humano, ele rompe o relacionamento. E começa a haver uma grande dificuldade de relacionamento entre os seres humanos. Mas através de Cristo Jesus, ele vem para restaurar o relacionamento do homem com o homem, do ser humano. Talvez você se ache aí o crentão, mas de repente você tem pessoas aí que você está andando com um relacionamento quebrado. Talvez tem pessoas que quando você vê na rua, você atravessa a rua, você vai para o outro lado da rua, porque você fala, não aguento aquela pessoa. E você diz que você já foi reconciliado com Deus desse jeito. Jesus, ele veio para te reconciliar com o seu próximo. Então eu quero te orientar, se porventura você lembrar de alguém agora, que você já quebrou o relacionamento, faça como Deus. Procure essa pessoa durante essa semana e se reconcilie com ela. Porque Jesus quer que nós andemos em harmonia uns com os outros. Andemos em paz com o nosso próximo. Eu posso ouvir um amém? Talvez você não fala com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com o seu vizinho, com o seu ex-chefe, né? com alguém da sua família lá, com seu amigo seu que te traiu e fez alguma coisa ruim com você. Meu querido, Jesus quer. Quantos acham que eu vou cair aqui? Eu acho, né? Que Jesus quer que você se reconcilie com essa pessoa. Jesus quer que você reconcilie com essa pessoa. Às vezes a sua vida não destrava. Às vezes você fala, eu não consigo, a minha vida espiritual não destrava. Lógico, você está com o relacionamento quebrado com pessoas. Não tem como Deus operar. Quando existe pecado, não tem como Deus operar. O pecado nos separa de Deus, e se nós estamos separados de Deus, a bênção dele não vem sobre nós. Nós precisamos seguir o exemplo de Deus. Geralmente, irmãos, quando a gente é cheio da razão. Eu não vou procurar aquela pessoa, porque foi ela que fez uma coisa contra mim. Geralmente, o que ofende que tem que procurar, correto? Se você ofende alguém, você tem que procurar aquela pessoa. Agora, e no caso de Deus, quem foi que ofendeu no relacionamento de Deus com a humanidade? Foi a humanidade ou foi Deus que ofendeu? Foi a humanidade. Mas Deus, ele inverte, e ele vem até nós através de Cristo Jesus para nos reconciliar com ele. Então, se alguém te ofendeu, procure essa pessoa. Vá até ela e diz, olha, aconteceu aquilo entre nós, e eu gostaria de te pedir perdão, e eu gostaria de escrever, virar a página, e escrevermos uma nova história no nosso relacionamento. Tantas pessoas, irmãos, que vivem dentro da igreja com relacionamento quebrado dentro da igreja. Talvez você saiu de outra igreja e veio para cá, e você deixou um trem feio lá para trás. Procura quem você quebrou relacionamento para consertar a sua vida. Sem esse consertar, sem essa reconciliação, não tem a bênção de Deus. Eu não sei, eu vou na igreja, eu louvo, eu faço tudo certinho, eu fecho o olho, eu levanto a mão quando eles falam que tem que levantar a mão, mas eu não sinto nada. Não tem como sentir. Tem coisa que você precisa consertar com pessoas. Procure pessoas para acertar todos os seus relacionamentos em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, agora um terceiro ponto maravilhoso, né? Projeta para mim aí, por favor. 2 Coríntios 5,18. Jesus, ele veio, né? O primeiro ponto, ele veio para reconciliar a humanidade com Deus. Segundo ponto, ele veio para reconciliar o homem com o homem. E o terceiro ponto, e é lindo esse terceiro ponto, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério, pesa sobre nós, não pesa sobre os anjos, pesa sobre minha vida e sobre a sua vida.
Nós temos essa bênção de nós termos esse ministério. O Senhor quer nos usar para que outras pessoas se reconciliem com Deus. Talvez o seu vizinho está andando no pecado e você fala, esse meu vizinho aí, ó, está perdidão. Vai até o seu vizinho e leva a mensagem da reconciliação para ele. Ah, eu não sei o que falar, sabe? Porque a Bíblia diz que já está com você o ministério da reconciliação, ponto. Vai lá, faz um bolo, leva para o seu vizinho. Se você não sabe, pede para a sua esposa fazer um bolo, leva para o seu vizinho. Chama o seu vizinho, a sua vizinha para tomar um café, compartilha uma palavra, compartilha um testemunho, fala aquilo que Deus tem feito na sua vida, fala aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, leva esse ministério da reconciliação para aqueles que estão andando desgarrados de Deus, do Todo-Poderoso. Quantas pessoas nós cantamos aqui aquela música, me ajuda, Deus vai não sei o que nessa cidade, um avivamento nessa cidade, irmãos, um avivamento na cidade, só vai acontecer o dia que você entender que o ministério da reconciliação está com você. Amém? Não fica esperando o pastor Weckles ir lá no seu vizinho pregar para o seu vizinho. É você que tem que pregar para o seu vizinho. Não fica esperando o pastor Rafael ir lá na sua empresa e pregar para os seus funcionários. É você que tem que pregar para os seus funcionários. É você que tem que mostrar o Evangelho. É você que tem que anunciar Cristo Jesus. Às vezes, nós, da boca para fora, nós somos cristãos, mas as nossas atitudes no dia a dia não coincidem com aquilo que nós falamos. E quando as pessoas olham para nós, ela diz, ser crente desse jeito? Eu não quero. Pregue o Evangelho. Já está contigo o ministério da reconciliação. Amém? Já está com você. Diga assim, já está. Ficou errado, peraí irmãos, vamos começar. Apaga aí, volta lá a gravação também. Já está comigo o ministério da reconciliação. Já está comigo o ministério da reconciliação. Amém, assim ficou mais bonito. Eu comecei errado, mas assim é bonito. Já está com você. Jesus conta com você. Se eu for aqui perguntar, pessoa por pessoa, quantas pessoas você trouxe para a igreja já? Para quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Quantas pessoas já ouviu Jesus através da sua boca esse ano? Talvez mais da metade aqui vai dizer, eu não falei para ninguém. Eu não falei para ninguém. Irmãos, e é sua responsabilidade. Tem um versículo lindo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para compartilhar com vocês. Paulo, ele é maravilhoso. Eu tenho tanta coisa para falar, mas já está acabando. 1 Coríntios 9,16, você pode projetar ele para mim? 1 Coríntios 9,16, olha o que Paulo fala, irmãos. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Isso aqui não é só para Paulo. Paulo teve a vida dele transformada como você e eu tivemos. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento no nosso coração. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pesa sobre nós a obrigação de anunciarmos o Evangelho. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Não seja um crente de cadeira. Não seja apenas um dizimista na igreja. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Reconcilie, seja um canal para reconciliar as pessoas com Deus. Tem uma vila, irmãos, que nós trabalhamos lá, a vila de Memonói. Nós estamos desde 2013 dentro dessa vila. E tinha 2 cristãs quando nós chegamos lá. Alguns anos atrás chegou uns coreanos lá, os coreanos são bons. Eles chegaram lá e construíram uma igrejinha e foram embora, e deixaram com aquelas irmãs. Elas me procuraram e falaram, Kel, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma igrejinha aqui no meu terreno, um templo. Eu falei, uai, vamos implantar uma igreja. Começamos a trabalhar e pregar nessa vila, irmãos. Já tiveram 12 batismos nessa vila. É outra vila, não tem nada a ver com Pompom. Tivemos 12 batismos nessa vila. E 2 anos atrás tinha uma menininha de 8 anos, chamada Façai, virada. Bênção a menininha. E ela começou a frequentar os nossos trabalhos. E aí o pai dela, que depois descobri que era apenas padrasto dela, e a mãe dela com um menininho pequeno vinha nos nossos trabalhos. E o pai dela tinha um caroço bem assim na barriga, assim, ó. Eu via na camisa dele desse jeito assim, ó. Aí eu chamei um obreiro que
trabalha nessa vila lá, que é o responsável pelo trabalho. Eu falei, William, o que está acontecendo com aquele senhor? Ele falou, Kel, ele tem um negócio lá, não sei qual órgão, que ele tem que ir no hospital e ele tem que tirar aquela água. E eu falei, e por que ele já não foi? Ele não tem dinheiro. Falei, então você pega esse senhor essa semana, leva ele no hospital, vê o que é que tem que fazer, quanto custa, e vamos levantar o dinheiro para pagar o negócio desse homem. Ele não está conseguindo trabalhar. A mulher vivia pedindo leite, a gente comprando leite e fralda para ela, e comida toda semana. Levaram esse homem no hospital, irmãos. E o médico disse que esse homem, ele tinha na verdade era um tumor no estômago. E ele já estava na fase final da vida dele. E aquele homem entregou a vida dele 2 anos atrás para Jesus. E ele começou a ser discipulado. Todas as semanas, os obreiros que trabalham comigo, indo na casa dele, ensinando o evangelho para aquele homem. E os olhos daquele homem foi aberto naqueles dias. E ele se reconciliou com Deus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele foi batizado e começou a receber o discipulado. Quando foi em julho do ano passado, a mulher dele abandonou ele, deixou a menininha, ele cuidando da menininha. Ele ficou cuidando como é que chama ela? Não, o trem, que ela não é filha dele, é enteada dele. E aí nós começamos a cuidar dele, se ele já não conseguia trabalhar mais. E quando foi em julho, ele vendeu uma moto que ele tinha, vendeu um pedaço de terra dele. E ele falou, eu quero pagar todas as minhas dívidas, porque eu quero deixar um bom testemunho aqui na terra, de que eu era um bom cristão. E quando foi no meio de agosto do ano passado, numa manhã cedo, me ligaram e disseram, olha, o rapaz faleceu. A menininha acordou, dormindo do lado dele, e o rapaz tinha falecido. Me ligaram para ir lá na vila, para a gente começar o processo do velório, que dura 5 dias o velório. E ele tinha deixado o dinheirinho para fazer o velório dele. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida, em 32 anos de campo missionário. Quando eu cheguei, os meninos da minha equipe já tinham chegado, eles já tinham colocado o corpo dele no caixão. Era uma casa bem simplesinha, tinha até um pé de maconha plantado na porta lá, mas era da vizinha que usa para fazer uma sopa, né? Coloca na sopa as folhas de maconha, é permitido na Tailândia. E quando eu cheguei lá, já estava no caixão, a irmãzinha, que é a irmã crente da vila, ela olhou para mim, ela falou, pastor Kel, olha o que está naquela parede ali. Tinha uma cruz, irmãos, desse tamanho assim, uma madeira bem grosseira. E ela falou assim, aquela cruz quem fez foi o rapaz aí. E ele fez aquela cruz e ele deixou um recado para nós. Ele pediu que no dia que ele morresse, que essa cruz fosse colocada na frente do caixão dele, para que todas as pessoas que vierem no velório dele, possa ver que ele morreu com Cristo Jesus. E ela falou, eu gostaria que você pegasse essa cruz e colocasse na frente do caixão dele. Irmãos, naquele momento eu desabei. E eu agradeci muito a Jesus, pela oportunidade que ele tem me dado de pregar o evangelho nas nações, de ir a lugares como esse e gerar reconciliação entre as pessoas e Deus, o Todo-Poderoso. E eu peguei aquela cruz com muito choro, coloquei na frente do caixão dele, e por 5 dias e 5 noites, nós tivemos culto todas as noites ali, e a vila inteira vinha no velório, que já tinha uma comidinha para eles depois, e aquela cruz na frente do caixão, e toda aquela vila viu que aquele homem morreu com Cristo Jesus. Agora, sabe por que aquele homem encontrou Jesus, irmãos? Porque eu entendi, há 32 anos atrás, de que o Senhor estava me chamando para ser um agente de reconciliação nas nações. E eu resolvi obedecer ao Senhor. Mesmo não tendo instrução na época nenhuma, eu disse sim a Jesus. Sabe, Jesus quer usar a sua vida também, para ser um agente de reconciliação. Amém? O horário já passou, irmãos, mas eu quero mostrar um outro testemunho para você aqui. Nós chegamos em 2017 na vila de Huayhuay, aquela tem 2 fotos, mostra a primeira foto para mim. Quando nós chegamos em 2017 na vila de Huayhuay, esse menininho aqui não era nascido ainda, o Buntan não era nascido, só tinha esse maiorzinho e tinha essas 2 menininhas de colo, elas são gêmeas, as 2. E quando nós chegamos nessa vila, essa é a família mais pobre da vila. O pai tem problema mental por causa do uso de muita droga. A mãe também já não é, o tique e o teco dela já não bate muito bem. E é uma avó de mais de 80 anos que cuidava dessas crianças. E aí fizemos amizade com elas, especialmente eu fiz amizade com
Eu apelidei ele carinhosamente de sujinho na época. Vocês conseguem ver por quê? Não. Vocês estão olhando a foto aí, dá para ver na mãozinha deles, o pescocinho, o rostinho. Viviam sujos, semanas pós semanas, com a mesma roupa, essas crianças. E eu peguei um amor por esse menininho. Ele era rejeitado na comunidade. Ele tentava brincar com as crianças não brincavam com ele, né? E aí nós começamos a trabalhar com essa família, a ajudar naquilo que a gente podia. E quando foi 3 anos atrás, a mãe deles foi presa por tráfico de drogas. E aí o líder da vila nos procurou. Olha a oportunidade maravilhosa. O líder da vila nos procurou e falou: o que vocês podem fazer por essas crianças? Eu falei: eu não sei, mas alguma coisa nós vamos fazer. Coloquei 2 obreiros para correr atrás, achar um orfanato cristão na região para a gente colocar essas crianças. E a avó falou: só o pequeno que não é para levar, leva só os 3 maiores. Encontramos um orfanato. Depois de muita negociação, o orfanato já estava lotado. O dono do orfanato, que é um pastor, ele permitiu a gente a levar os 3 maiores para lá. E aí eles foram, só que ele falou: olha, não, eu não tenho condições de sustentar. Vocês têm que bancar financeiramente a estadia dessas crianças aqui. Eu e a Adriana decidimos, nós adotamos o sujinho para nós. Todas as despesas dele, quem dá é nossa família por 3 anos já. Eu chego lá, ele já vem correndo para o meu lado e fala: aí, professor, minha chuteira acabou, preciso de uma nova chuteira. As menininhas vêm correndo e falam: meu chinelo está arrebentado, preciso de um chinelo. Aí os obreiros da minha equipe falam: chegou o padrinho forte, né? E aí eu falo: na semana que vem a sua chuteira chega, o meião chega, o chinelinho novo chega, a camiseta chega. E eu faço de tudo, tiro da nossa boca para dar para eles, porque eu creio que Deus está gerando algo lindo através da vida dessas crianças naquele lugar. Irmãos, quando Deus entra na vida de uma família, Ele transforma a história daquelas pessoas. Hoje, o sujinho, ele já não é mais sujinho. Esse é o 3º ano que ele está no orfanato. Olha para você ver como eles estão agora. Ele não é mais sujinho. Ele tem um nome. Ele tem uma identidade hoje. O nome dele é Noni. Noni. N-O-N. Noni é o nome dele. Ok? E hoje ele tem um nome, Jesus, olha o sorrisinho deles. E agora, quando eu cheguei no Brasil, o obreiro me ligou e falou: Kel, a avó e a mãe saiu da cadeia agora, permitiu levar o Buntan também para o orfanato. Os 4 estão. Sabe o que está acontecendo através da vida dessas crianças, irmãos? As outras crianças da vila vêm para mim e falam assim: ô professor, eu quero ir para o mesmo lugar que eles estão. Porque eles estão vendo algo lindo acontecer na vida deles. Ano passado, um domingo por mês, eu envio parte da minha equipe para celebrar no domingo com eles e para ver como eles estão e para levar roupa, levar comidinha para eles diferente, uma vez por mês. E eu fui lá no final do ano passado e durante o louvor, o Nono, ele cantava bem alto, né? E aí eu olhava para ele assim, até mais desafinado que eu, fiquei até feliz, falei: tão pior que eu aqui, e era ele, né? De repente ele bateu na minha perna aqui, e eu olhei e falei: o que foi, Nono? Ele falou assim: ô professor, você sabia que Jesus veio aqui na terra? Eu falei: eu sei. Eu não sei se ele não acha que eu sou crente, né? Ele estava me evangelizando. Aí eu continuei louvando. De repente ele bateu de novo. E eu olhei e falei: o que foi? E ele falou: e você sabia que Jesus morreu na cruz por nós? Eu falei: eu sei disso. Irmãos, eu comecei a chorar naquela hora. E eu falei: é para isso que eu estou aqui. É para isso que eu vim para esse país. É para isso que eu estou gastando a minha vida, né? Para ver pessoas como o Nono, que não tinha esperança nenhuma, agora encontrar Jesus. Aí quando ele bateu a 3ª vez, eu olhei e ele falou: e você sabia onde Jesus, você sabe onde Jesus mora agora? Eu falei: onde? Ele falou: no meu coração. No meu coração. Irmãos, 2 meses e pouquinho atrás, um domingo antes da gente vir para cá, eles estavam de férias lá na vila, 2 meses de férias. O ano escolar lá é diferente daqui. Eles estavam na vila, eu chamei o Nono para conversar. Falei: Nono, como é que está seu tempo aqui na vila? Ele falou: ah, professor, está muito difícil. Eu falei: mas por que está difícil? Ele falou assim: olha, eu estou pregando para todo mundo nessa vila. Já falei para todo mundo sobre Jesus, de que eles precisam abrir o coração deles para Jesus. E eles não querem me ouvir. E eu já falei para eles: se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão morrer e vão para o inferno. Eu falei: esse é dos meus. Irmãos, o Nono é um baita de um evangelista. Já falei para ele que eu vou levar ele até a universidade, se ele quiser estudar. Não sei como, vocês vão me ajudar, né? Em nome de Jesus, que eu quero ver esse homem como um pregador e um evangelista ali na Tailândia. Em nome de Jesus, quem sabe o Nono vem aqui um dia.
né? Jesus é aquele que transforma a história. E eu creio que Jesus está transformando a história dessas crianças. Amém? Glória a Deus por isso. Mas sabe por que eles estão assim hoje, irmãos? Porque nós entendemos de que nós temos o ministério da reconciliação. Isso aí não acontece só na minha vida, porque eu tenho o título de missionário. Isso pode acontecer na sua vida. Através da sua vida, Jesus pode fazer muitos milagres assim. Através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer um apelo hoje aqui para você. Eu não fiz isso de manhã. Pastor Rafa já pode vir, o pessoal daqui já pode vir me ajudar. Nós vamos orar um pouquinho agora à noite, bem rapidinho. Bem rapidinho. Nós estamos voltando para a Tailândia, irmãos, dia 13 de agosto. Próximo final de semana não estaremos aqui, estarei no sul de Minas ministrando numa igreja. No dia 10 de agosto será o nosso último domingo aqui. No dia 11 já viajaremos para São Paulo. E eu sou muito grato pela vida dessa igreja, pelos pastores dessa casa. Sou muito grato pela vida de alguns irmãos aqui que cooperam conosco todos os meses. Tem irmãos aqui que todos os meses eles enviam uma oferta para nós, para que nós possamos pagar as nossas despesas e também ajudar pessoas, como nós ajudamos o Noni, várias outras pessoas ali. Você sabe quem é você, não preciso citar o seu nome aqui. E eu quero te agradecer pela oferta que você tem enviado para nós. Muito obrigado, que Jesus continue te abençoando a cada dia mais e mais. Mas eu gostaria de fazer um apelo agora e de orar junto com você. Se você que entendeu essa mensagem, se essa mensagem entrou no seu coração e você entendeu de que você precisa se posicionar hoje à noite, para que você seja um agente de reconciliação aqui em Guarapuava e na região, eu gostaria de te convidar para que você fique de pé. Se você entendeu a mensagem, você fala: eu quero assumir um compromisso com Deus, e eu quero ser um agente de reconciliação, onde eu vivo, e onde eu trabalho, onde eu estudo, no meio da minha família. Se você entendeu isso, se você quer fazer esse compromisso com Deus, fique de pé e nós vamos orar juntos. Irmãos, eu não sou tão acelerado assim não, mas é que senão eu não consigo falar tudo, eu venho de muito longe, aí eu tenho que falar muita coisa. Meu sonho um dia é só pregar, sem ter que falar do projeto, aí fico mais à vontade, vai chegar o dia. Feche os seus olhos agora, chegue diante de Jesus agora. Você que ouviu a palavra, você que viu a base bíblica hoje, onde diz que Ele já te deu o ministério da reconciliação. Você que entendeu aquele versículo quando Paulo diz que pesa sobre ele o anunciar o Evangelho. E se você quer assumir esse compromisso com Deus hoje à noite, de ser esse agente de reconciliação aqui na cidade, onde quer que você more aqui na região, eu gostaria de convidar que você fizesse a oração com Deus agora, que você falasse com o Senhor agora, com as suas palavras. Você que viu esses testemunhos aqui, e você quer ver essas coisas acontecendo através da sua vida, fala com Deus agora. Primeiro, reconheça que você não tem feito, reconheça que você tem deixado a desejar, reconheça que você não tem pregado o Evangelho, que você não tem testemunhado do amor dele, e depois você diz: Senhor, eu quero ser esse agente. Usa a minha vida, Jesus. Usa a minha vida. Fala com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está vendo todos esses irmãos de pé aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles. E eu oro, Deus, estendendo a minha mão sobre eles, clamando para que o Senhor os ajude a abraçar esse ministério da reconciliação e praticá-lo, em nome de Jesus. Dê graça, dê sabedoria, dê estratégia, quando eles abrirem a boca deles para anunciar o Evangelho, que o Senhor encha a boca deles de palavras de sabedoria, de revelação, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a vida de cada um desses irmãos, gere avivamento em Guarapuava, através da vida desses irmãos. O avivamento ele vem através do arrependimento, e depois do arrependimento, através da pregação do Evangelho. Arrependimento e pregação do Evangelho gera avivamento.
eu oro para que o Senhor Deus venha usar esses irmãos, continuar usando essa igreja para ser bênção nessa cidade, para ser bênção para o Brasil, para ser bênção para as nações. Que muitos outros se levantem aqui, para que nós possamos enviar para outros países, para que eles possam pregar o Evangelho e gerar reconciliação no meio dos povos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.